Atos capítulo de número 3, versos de 1 a 10. Inclusive já foi lido na parte litúrgica aí da introdução, pelo pastor Sávio. Sempre é bom receber os irmãos aqui, sempre é bom. Eu vi o Jales acolá, mas a Ana Flávia, né? Muito bom. Estive esses dias lá na casa do pastor Augusto. Eles são da igreja presbiteriana renovada, gente, né? Estão aí nos prestigiando, os demais também, né? Pois bem, meus irmãos, nós estamos numa sequência do livro de Atos dos Apóstolos, e nós já fizemos uma leitura nos capítulos de número 1, capítulo de número 2, e agora nós vamos começar o capítulo de número 3. E aproveitando aqui, né, essa máxima que nós temos, que o pastor Sávio inclusive enfatizou hoje aqui, né? O que é que acontece no livro de Atos? É uma igreja em movimento. É uma igreja em movimento. Tudo que está em movimento é porque tem uma energia própria ou tem uma energia de fora que está fazendo isso movimentar, né? E no livro de Atos, o que está fazendo a igreja movimentar? O Espírito Santo. E aí de duas maneiras. O Espírito habita na igreja, portanto existe uma força, uma energia, um dinamismo dentro da igreja que faz ela funcionar, e existe o Espírito Santo fora da igreja, que leva essa igreja, que faz essa igreja caminhar. Então o Espírito Santo, ele age na vida da igreja desses dois âmbitos, interno e externo, né? E que mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas o importante é a gente entender que essa igreja está em movimento. Às vezes a gente não vê o que Deus está fazendo, às vezes a gente não percebe a olho nu, mas com o olho espiritual a gente vê. Jesus está salvando todo dia, está curando todo dia, está batizando com o Espírito Santo todo dia, está renovando, libertando todo dia ele está fazendo. Se é aqui, é na cidade, é no estado, é no país, é no mundo. De maneira que a igreja, ela em movimento, ela está não somente sendo movida de dentro para fora, mas de fora para dentro. Essa igreja, ela é totalmente dependente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz tudo isso acontecer. Para você, por exemplo, perceber que esse microfone está funcionando, né? A voz está sendo mais, tendo amplitude, porque tem energia para fazer isso acontecer. Se não tivesse energia, nada feito, né? A energia que faz a igreja funcionar está dentro de você. Amém, meus irmãos? Então, para a gente começar, vira aí para o seu irmão, para a sua irmã e diz o seguinte, ó: mesmo que você não queira, você está em movimento. Porque existe alguém em você que faz você movimentar. É isso, né? Muito bom. Atos capítulo de número 1, nós fizemos uma leitura, e essa leitura foi muito legal, né? Quando Jesus, ele está fazendo a promessa, no capítulo de número 1. E no capítulo de número 2, quando acontece o Pentecostes, de 1 ao 4, tem um milagre, línguas. Os discípulos recebem a manifestação das línguas. E Pedro então vai explicar esse significado das línguas, que está até no verso de número 13. Depois, dos versos 14 ao 21 do capítulo 2, ele vai explicar o que é o Pentecostes. Por que o Pentecostes tem que acontecer? No capítulo 2, dos versos 22 a 36, ele vai falar da posição de Jesus, aquele que
na realidade, veio ao mundo, foi aprovado, está no verso 22 isso. Ele foi crucificado, está no verso 23. Ele foi morto, então, e ressuscitado no verso 24 e 31. E ele foi exaltado, foi colocado à direita do Pai lá em cima. E no verso de número 36 do capítulo 2 diz que Deus o fez Senhor e Cristo. E eu enfatizei isso aqui com vocês na última terça. Deus o fez. Deus o fez. E quando a gente olha essa expressão, Deus o fez, se você olhar na Bíblia, Filipenses 2, verso 9 diz assim: Deus o exaltou. Aqui diz que ele o fez. Filipenses 2,9 diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Então, Deus Pai, Ele exaltou ele, deu um nome para ele, acima de todo nome. E aqui, no capítulo 2, 36 de Atos, diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Não existe outro Senhor. Ele é o Senhor. Queira o homem ou não, só existe um Senhor. O nome dele, Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus todo se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Qual é a função do homem em cima dessa terra? Saber que ele está acima de todo nome e que todo homem é conclamado a dobrar o joelho diante dele e reconhecer que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Isso é o Evangelho. Pregar qualquer outra coisa fora de Cristo, isso não é Evangelho. O Evangelho começa em Cristo, continua em Cristo e termina em Cristo. E a igreja, ela é chamada para isso. Por isso você vai ver dos versos de número 37 a 47 do capítulo 2, aí, os resultados desse Pentecostes, né, ou da pregação de Pedro. Ele vai mostrar que Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, que foi feito Senhor e Cristo, as pessoas devem se arrepender dos seus pecados, arrepender. E se eles se arrependerem e confessarem, tiverem fé, eles receberão perdão dos pecados. Eles vão ser batizados para se identificar com a fé em Cristo, e eles vão receber o dom do Espírito Santo. E o texto diz que quando Pedro termina a pregação, quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Então observa, primeiro você tem o Pentecostes, você tem um milagre, o Espírito Santo desce. E o Espírito Santo tem descendo na igreja, em Atos 2, de 1 a 4. O Espírito Santo manifesta em línguas, como que de fogo, um vento veemente e impetuoso. Aconteceu um milagre. O milagre é a ponto de eles falarem em línguas que nunca tinham falado, e alguém compreender no seu próprio idioma o que eles estavam falando, das grandezas de Deus. Pedro, então, mediante esse milagre, observa que as pessoas são atraídas, correm para cima daquilo que está acontecendo, ficam pasmados, e Pedro então prega o Evangelho. Então, preste atenção nisso aqui. Os milagres na Bíblia não têm a intenção de salvar. Os milagres na Bíblia são para atrair a atenção das pessoas, para que elas enxerguem Jesus. Então o milagre é o meio para que as pessoas cheguem à finalidade, a crer em Jesus como Filho de Deus. Nós não podemos fazer do milagre a finalidade última, porque senão nós vamos ficar no meio do caminho. No dia que o milagre acabar, a fé acaba.
Então, o milagre que está acontecendo aqui em Atos atraiu a multidão, Pedro prega, 3.000 recebe. O que vai acontecer agora no capítulo 3? A mesma coisa. Só que agora muda. O poder do Espírito Santo na vida da igreja vai fazer com que ela repita as mesmas coisas que Jesus fez. As mesminhas. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus recebeu o poder do Espírito Santo, ele curou, ele pregou, ele ensinou, ele aconselhou, ele consolou. Jesus fazia os milagres pelo poder do Espírito Santo. Ele expulsava os demônios pelo poder do Espírito Santo. E se você ler o capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, verso 1, Lucas diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a... Jesus fez o que, gente? Pega esse verbo, comer. Tá. Se ele começou, o texto não diz que ele terminou. Tudo bem? Ele não terminou então, ele só começou. Vai para o último capítulo de Atos dos Apóstolos, por favor. A intenção nossa aqui é fazer você entender o livro, o Evangelho. Aqui nós não vamos florir nada. O Espírito Santo vai usar a palavra para fazer a obra na sua vida e através da sua vida. É o instrumento que ele usa. Preste atenção no livro de Atos, último versículo. E pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Por que você mandou ler esse versículo, pastor? Porque os apóstolos e a igreja em movimento aqui estão pregando e ensinando. Mas observa, ele não termina o livro. Você vai em Romanos, ele termina o livro. Você vai em Efésios, ele termina o livro. Você vai em Coríntios, ele termina o livro. Você vai em Mateus, ele termina o livro. Mas em Atos não termina o livro. Por que não termina o livro? Porque Jesus somente comer. E quem é que vai agora continuar? A igreja em... Pastor, quer dizer que a igreja então tem capacidade de fazer as mesmas coisas que já... Eu tenho capacidade, o Espírito tem capacidade através de você. Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Estes sinais seguirão? Pronto, os milagres. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não se fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 20, preste atenção, o que a igreja em movimento faz? Tendo eles partido, o Senhor ia confirmando o quê? Não era a palavra deles não, viu? É a palavra que eles pregavam, confirmando a palavra com o quê? Com os sinais. Tem que acontecer milagres. Tudo bem, gente, até aí? Pois é, aqui está agora a primeira coisa que a igreja faz. Capítulo 3, muitas pessoas não entendem isso. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos é o primeiro milagre que é feito, que a igreja faz. E o primeiro milagre não é para salvar as pessoas, o milagre é para atrair a atenção das pessoas. E quando atrai a atenção das pessoas, as pessoas correm para ver aquilo, que se está no verso de número 10 e 11 aí.
do capítulo 3. Aí Pedro vai pregar, que a semana que vem nós vamos falar da pregação dele aqui, do verso 11 em diante. Aí Pedro vai pregar, e vocês vão ver que mais quase 5.000 almas vão se render a Jesus. Então, perguntinha para nós aqui: é preciso ter milagres hoje na igreja ou não? Então tá, amém. Então vamos dar uma olhadinha o que a igreja tem que fazer, né? Baseado nesse texto. Eu coloquei como título, dos versos 1 aos versos 10 do capítulo 3, agora nós vamos lê-lo versículo por versículo. Coloquei os efeitos do Pentecoste na vida de João e Pedro. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ver no texto é a cena. Qual é a cena que tem aí? Dos versos de número 1 ao verso de número 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pense um pouquinho. Templo. No templo você tinha 3 partes. Primeiro nível do povão, segundo nível de pessoas mais seletas, e o terceiro nível só judeu ortodoxo, ou talvez os sacerdotes. Lá havia, na cidade e também no templo, havia portas, e uma das portas que tinha lá era essa porta aqui. Alguns chamam de porta de Nicanor. Essa porta, aqui chamada Formosa, por que era essa porta com esse nome? Eu vou colocar porta, mas eu vou dizer portão, por quê? Ela era feita de bronze, essa porta. Foi importado bronze de Corinto, e foi feita essa porta lá no templo. Agora, pasmem, Flávio Joséfo, né, diz que essa porta, ela tinha 50 côvados de altura e 40 de largura. Um côvado é mais ou menos 44 centímetros, 50 dá 22 metros de altura, essa porta, e 17 de largura. E ela era folheada de prata e de ouro, de maneira que quando o sol nascia, os seus raios incidiam na porta, essa porta brilhava. Ela brilhava. Por isso o nome porta, por causa disso, né? Mas tem um outro detalhe que tem aí, né? Se você olhar, o texto diz que o homem era coxo de nascença. Não havia somente um coxo naquele lugar. Havia outros coxos. Havia gente cego naquele lugar. Era muita gente problemática que era colocada no templo, na porta, na entrada, para pedir esmola, pedir socorro. Mas esse aqui, ele está na porta formosa, e de propósito, e Deus seleciona ele. Deus podia ter escolhido qualquer outro, mas Deus escolheu aquele. Ele vai receber o benefício, mas Deus não está de olho no benefício apenas dele. Deus está de olho no resultado que vai acontecer depois da cura. Aqui fala uma coisa para nós: toda cura que você recebe, não ponha a sua finalidade ou a finalidade na cura que você recebe. Se Deus te cura, é porque Deus quer e tem algo para você além disso. Pois bem, outra coisa que você tem que entender: o horário. Qual era a hora? 9. O judeu orava 3 vezes por dia.
9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Pedro e João oravam possivelmente os 3 horários. E eles estavam indo justamente na hora 9. Estavam indo para o templo. E certeza que Pedro e João ainda não tinham, talvez, orado como deveria. Porque o dia para o judeu começa às 6 e termina às 6. Então, o judeu, das 3 horas até às 6, ele tem que fazer o serviço final dele. E eles vão orar. Preste atenção que a oração, gente, a oração, talvez a gente faz da oração um ritual da vida da gente. Mas o que está acontecendo aqui não é apenas eles irem orar. Eles estão indo orar movido por um projeto de Deus, por um propósito de Deus. Agora observa, se você olha o texto nas entrelinhas, quando Pedro está lá, Pedro e João são confrontados com a situação daquele cego. Mas Pedro e João não sabiam dos demais? Sabia. Pedro e João não viu os demais? Viu. Por que Pedro e João não foi em outro? Será que foi só esse que pediu para Pedro e João? O templo, ele representava a religião judaica, com toda a estrutura da religião. E a religião judaica foi incapaz de dar àquele homem o que ele precisava. Por isso que vai entrar o segundo item aí, o sinal. Então eu tenho a cena e eu tenho o sinal. Versos de número 4 a 6. Acompanha comigo, por favor. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta. Por que Pedro está dizendo assim: eu não tenho prata e nem ouro? Porque ele está aonde, gente? Diante de uma porta folheada a prata e ouro. Agora pense um pouquinho, a religião é rica, né? Muito rica. Você sabe o que Pedro está dizendo para ele? O dinheiro não pode resolver o problema do ser humano. O dinheiro não resolve o problema do ser humano nem nessa vida e nem na futura. Se você ler o capítulo de número 2, no verso de número 4 do livro de Jó, o diabo fala uma verdade para Deus. Ele é mentiroso, mas ele falou uma verdade. Ele falou assim: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Se a pessoa estiver acometida de uma enfermidade, e ele souber que tem um tratamento em algum lugar, e que custa todos os bens dele, o que ele faz? Ele dá tudo para salvar a vida dele. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês não precisam gastar nada dos bens de vocês, porque Jesus já pagou tudo por você. Ele te deu de graça. É só você tomar posse. Ele faz. Com dinheiro ou sem dinheiro ele faz. Pedro entendeu isso. Pedro ele está dizendo, vai dizer para aquele homem que na realidade a solução dele não é a religião. A solução dele não é a riqueza que tem no templo. Não são os homens que dizem que detêm o conhecimento ou a ciência. Ele está dizendo, só existe um que pode resolver o seu problema. Só um. O nome dele está acima de todo nome. Por isso, observa. Então esse sinal ele foi inesperado. Nos versos 4 ao 6 ele diz isso.
Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: nós não temos prata e nem ouro. Nós não temos prata e nem ouro. Foi um milagre ou um sinal inesperado. Ele não esperava, porque ele estava querendo receber o que, gente? Dinheiro. Segundo, foi um sinal em nome de... Mas ele fala um detalhe aí, no verso de número 6. Em nome de Jesus Cristo. Jesus é o nome humano, Cristo é o nome divino. Por que ele coloca o Nazareno? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode. Quem é ele? Aquele que Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele que todo homem, todo ser, tem que se dobrar diante dele e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vendo aí o que ele está dizendo? Terceiro, esse sinal foi instantâneo. Verso 7. Olha o verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo aos seus pés. E tornozelos se firmaram. Foi instantâneo. Agora você pensa um negócio, pastor Sábio. Ele olhou, Pedro olhou para eles, ele foi lá e pegou na mão dele. Levanta. E ele saltou. Pensa, os pés atrofiados, as juntas tortas. Nunca tinha andado, nunca tinha ficado em pé. Agora você imagina o que está acontecendo nos ossos desse homem, nas articulações, nos nervos, nos músculos, nos tendões, meus irmãos, tudo atrofiado. Como é que esse negócio começou a ter vida? E aí você lembra de um detalhe: nós temos um poder aqui dentro da nossa cabeça, cognitivo, o sistema nervoso central. O direito do cérebro controla o esquerdo do cérebro controla o direito. Para a gente ter coordenação motora, isso é aprendido no dia a dia. Eu nasço e aí eu tenho que aprender a engatinhar, eu tenho que aprender a ficar em pé. Alguém tem que segurar na minha mão e fazer eu dar os primeiros passos. Isso vai mapeando, vai ficando gravado aqui na minha cabeça, para me aprender. O que aconteceu nisso aqui, gente? Isso aqui ultrapassou qualquer limite da percepção humana, da ciência humana. Aquele homem nunca tinha dado um passo, ele pulou e saiu correndo, meu irmão. Não precisou ninguém pegar na mão dele e falar: vem que eu vou te ensinar a caminhar. Simplesmente pegou, levantou, ele ficou em pé e começou a caminhar. Às vezes a gente quer que as pessoas ensinem a gente, e Deus só está dizendo para você: dá o primeiro passo para você ver que você dá conta. Está entendendo, amém? Glória a Deus por isso. Eu não sei se esses ossos estalaram, eu não sei como é que foi esse negócio aqui, né? Mas eu creio muito no milagre. Eu já contei isso aqui para vocês. Eu já tive muitas curas de Deus na minha vida, né? Como os anjos que entraram no meu quarto, aqui, ó, bem lá em cima ali, morava ali, e fizeram uma cirurgia na minha cabeça. Mas quando eu era adolescente, eu tinha uma dor na coluna. Eu não aguentava ficar mais do que 15 minutos em pé. Eu tinha que sentar. Era uma dor terrível, insuportável. Descia a dor nas pernas assim, aquele trem parecia quebrando tudo. Eu era adolescente e um dia à noite Deus me visitou. E eu ouvi a minha coluna. Eu ouvi aquelas juntas da coluna, que o povo fala que é disco, né? Certo? E eu vi quando veio do céu um instrumento desse tamanho e entrou na minha coluna. E eu senti a dor, aquela picada.
foi lá dentro e puxou. Eu era adolescente. Eu tenho 56 anos de idade. Deus conserta a coluna, conserta artelhos, conserta olho, conserta cabeça, Ele conserta braço, Ele conserta comportamento, Ele conserta a vida, Ele conserta olhar, Ele conserta caráter, Ele transforma temperamento. Faz, irmãos. Ele é Deus, Ele coloca as coisas no lugar. Esse sinal foi completo. Olha o capítulo 8, verso 8, face A. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Glória a Deus, aleluia. Eu creio no milagre, eu creio. Que maravilha, né? Continuemos então. Qual foi o resultado então disso? Qual foi o resultado? Verso 8, face B ao 10. Olha os resultados para você ver. O primeiro resultado está no verso B aí do capítulo 8. Diz que ele entrou com João e Pedro no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que maravilha. Segundo resultado, verso 9. Todo o povo ficou ao lado dele, além dele adorar, o povo também começou a adorar. Apesar que tem tradução que fala que foi só ele, mas existe tradução que fala que o povo também, ao vê-lo andar, ao vê-lo o milagre, também passou a louvar a Deus. E terceiro resultado, versículo de número 10 aí, o reconhecimento de que Deus estava presente naquele povo. Verso 10. E reconheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Em outras palavras, Deus agora está habitando com um povo. Coisas novas podem acontecer na humanidade. Por favor, a ciência não tem a resposta para o mundo. A política partidária não tem a resposta para o mundo. Entenda isso. Os governantes poderosos do mundo não têm a resposta para o mundo. Só existe um povo nessa terra que tem a resposta para o mundo. É a igreja. A igreja sabe a origem do mal que está na terra. A igreja sabe o porquê que o mundo vai de mal a pior. A igreja sabe o que é que aguarda lá no futuro a humanidade. A igreja tem a palavra da verdade, tem a luz que o mundo precisa porque está em treva. A igreja tem a palavra da cura, a palavra do aconselhamento, do ânimo, da fé, da alegria, da comunhão, da paz, do amor. A igreja é a depositária das virtudes de Deus. O céu habita na igreja, a igreja habita no céu, meu irmão. Quem tem solução para a família não são os estudiosos, não são os professores e não são os psicólogos, apesar que ajuda. Quem tem a solução para a família nessa terra é você e eu, que tem o Espírito de Deus e que tem o Evangelho conosco. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu queria que você agora atentasse para o que Pedro falou. Capítulo de número 3, versículo de número 6. Disse-lhe Pedro: mas o que tenho te dou. Mas o que eu tenho te dou. O que foi que eles receberam? O que eu tenho eu te dou.
Não foi isso que Jesus prometeu para a igreja? Lucas 24, 49. Vão para Jerusalém, eu vou enviar a promessa de meu Pai lá. E vocês vão ser revestidos de poder. Atos 1,8, ele não fala isso: recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não é isso que aconteceu no capítulo de número 2, de 1 a 4? De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa e todos foram cheios. Foi só Pedro e João? Não, porque o verso 14 e 15 diz que tinha 120 pessoas lá. Não foi Pedro e João apenas que recebeu o Espírito Santo, foi a igreja que recebeu. Então Pedro tem, João tem, Bartolomeu tem, Mateus tem, Maria tinha, Filipe tinha, Paulo tinha, os pais da igreja tinham, a Idade Média os crentes tinham, os crentes de Anápolis têm. O que eu tenho, Ele te deu. Está em você, o poder do Espírito Santo está em você. Você tem. Isso foi prometido, isso foi recebido, e agora observa, Pedro está dizendo: o que eu tenho eu te dou. Isso quer dizer, o que Deus deu para nós temos que transferir. E como é que a gente transfere esse poder que está em nós? Quando alguém está doente, a gente chega lá: deixa eu transferir poder para você. Seja curado em nome de Jesus. Pá! Você está vendo? Quantas vezes você já orou e Jesus curou? Quantas vezes você já pregou e as pessoas se arrependeram e converteram a Jesus? Não é você não, quem faz é o Espírito Santo. Assim como Deus pegou Moisés, tirou o espírito de Moisés, colocou em Josué. Assim como Deus tirou o espírito que estava em Elias, colocou em Eliseu. Assim como o espírito que estava em Josué, depois manifestou nos juízes. Do espírito que estava em Samuel, que passou para Davi. Do espírito que estava sobre João Batista e que Jesus recebe. Do espírito que está sobre Jesus e que ele transfere para os apóstolos, que transfere para a igreja e que chega até nós, meu irmão. A promessa não diz respeito só a vocês, diz respeito a todos quantos estão longe e quantos o Senhor chamar. Não é apenas para os pais, para os filhos também. Não é apenas para homem, é para mulher também. Não é apenas somente para judeu, é para todas as nações que quiserem, meu irmão. Ele está em você. Vamos cantar aqui, por favor. O que é que nós precisamos, meus irmãos? Primeiro, uma vida de oração. Nós precisamos de uma vida de oração. Observa que Pedro e João, enquanto eles arrumam aqui, Pedro e João estão indo para a oração. Eles tinham uma vida de comunhão. Observa que João e Pedro sempre andaram juntos. Lucas 5,10 diz que eles estavam juntos pescando. Lucas 22,8 diz que eles foram preparar a Páscoa juntos. João 23:4 diz que eles foram ao túmulo de Jesus no domingo de manhã. No capítulo de número 8, verso 14, diz que eles foram, Pedro e João foram lá nos samaritanos, e puseram as mãos sobre os samaritanos, e os samaritanos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 3, verso 1, Pedro e João subindo juntos na oração. Como é bom ter gente junto com a gente na oração. A vida de poder deles era uma vida cheia do Espírito, na dinâmica do Espírito, usando o poder e a autoridade do nome de Jesus. O que Pedro fez então? É o que a igreja tem que fazer. Deixa eu falar alguns verbos aqui para vocês vão cantar agora.
capítulo 3, verso de número 6 e 7. O que Pedro fez? Verso 6. Pedro olhou para ele. Pedro olhou para ele, disse para ele. Continue. Verso de número 7. Tomou-o pela mão. Verso 7. Levantou-o. O que Pedro fez? Olhou para ele, disse para ele, tomou-o pela mão e o levantou. Esse é o papel da igreja. A igreja precisa olhar a necessidade do mundo. A igreja precisa falar, pregar. Aonde que está o evangelho? Na igreja. Você é responsável pelo evangelho. Você guarda o evangelho. Você tem que segurar na mão das pessoas, se estão caídas, se estão promíscuas, se estão tristes, segurar nas mãos das pessoas. Isso é um ministério de compaixão e de misericórdia. Mas você não apenas deve segurar na mão das pessoas, você tem que levantar as pessoas. A igreja existe para isso, ela é um hospital para sarar e ela é uma escola para formar as pessoas. Essa igreja em movimento faz com que quem entra nela também caminhe como ela caminha. O que é que o coxo fez? Verso 8. Ele levantou, ele andou, ele saltou e ele louvou. É o papel da igreja. Levantar as pessoas, fazer as pessoas andar, saltar, louvar e glorificar. Vamos ficar em pé, por favor. O que eu tenho eu te dou. O que você tem, você dá. Esvazia a capanga porque Deus enche ela de novo. Não guarda para amanhã não. Esvazia, dá mais, dá de manhã, de tarde, de noite, prega de manhã, de tarde, de noite, abençoa de manhã, de tarde, de noite. Quanto mais você fizer, mais Ele renova. Você tem, entenda, você tem. Você agora vai extravasar na presença de Deus, cantar, orar, do jeito que você quiser, por favor.